Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS para o cargo técnico do Seguro Social. Continuando, seguindo o edital, língua portuguesa, emprego das classes de palavras, para finalizar esse item, ok? Então vamos na formação de palavras. A formação de palavras se dá a partir de processos morfológicos, de modo que as palavras se dividem entre palavras primitivas, são aquelas que não provêm de outra palavra, exemplo, flor e pedra. Palavras derivadas, são originadas a partir de outras palavras, floricultura e pedrada. Palavras simples, são aquelas que possuem apenas um radical, morfema que contém o significado básico da palavra, exemplo, cabelo, azeite. E palavra composta são aquelas que possuem dois ou mais radicais. Exemplo, guarda-roupa, couve-flor. Principais processos de formação de palavras. Então a gente vai conhecer a derivação. A formação se dá por derivação quando ocorre a partir de uma palavra simples ou de um único radical, juntando-se afixos. Derivação prefixal adiciona um afixo anteriormente à palavra ou radical. Exemplo, antebraço, ante mais braço. Desculpe, pessoal. Infeliz, in mais feliz. Derivação sufixal. Adiciona-se um afixo no final da palavra ou radical. Exemplo, friorento, frio mais ento. Guloso, gula mais oso. Derivação parasintética. Adiciona-se um afixo antes e outro depois da palavra ou radical. Esfriar, es mais frio mais ar. Desgovernado, des mais governar mais ado. Derivação regressiva, formação de verbal. Reduz-se a palavra primitiva. Exemplo, boteco, botequim. Ataque, verbo atacar, ok? Derivação imprópria, conversão. Ocorre mudança na classe gramatical, logo de sentido da palavra primitiva. Exemplo, jantar, verbo para substantivo, né? Quando muda do verbo para o substantivo. Oliveira, substantivo comum, substantivo próprio, sobrenomes, né, no caso. Ok, pessoal? Então, bora lá. A composição. A formação por composição ocorre quando uma nova palavra se origina da junção de duas ou mais palavras simples ou radicais. Aglutinação, fusão de duas ou mais palavras simples, de modo que ocorre supressão de fonemas, de modo que os elementos formadores perdem sua identidade ortográfica e fonológica. Exemplo, aguardente, água mais ardente. Planalto, plano mais alto. A justaposição, fusão de duas ou mais palavras simples, mantendo a ortografia e a acentuação presente nos elementos formadores. Em sua maioria, aparecem conectadas com hífen. Exemplo, beija-flor, passatempo. A abreviação, quando a palavra é reduzida para apenas uma parte de sua totalidade, passando a existir como uma palavra autônoma. Exemplo, foto, fotografia. PUC, Pontifícia Universidade Católica. Abreviação, né? Hibridismo, né? Quando há a junção de palavras simples ou radicais advindos de línguas distintas. Exemplo, sociologia, sócio, né, do latim, mais logia, do grego. Binóculo, bi, do grego, óculos, do latim. Combinação, quando ocorre junção de partes de outras palavras simples ou radicais. Exemplo, portunhol, português mais espanhol. Aborrecente, aborrecer mais adolescente. Intensificação, quando a criação de uma nova palavra, a partir do alargamento do sufixo de uma palavra existente. Normalmente é feita adicionando o sufixo izar. Exemplo, inicializar em vez de iniciar. Protocolizar em vez de protocolar. Ok? Vamos falar agora do neologismo, né? Quando novas palavras surgem devido à necessidade do falante em contextos específicos, podendo ser temporárias ou permanentes. Existem três tipos principais de neologismos. Neologismo semântico. Atribui-se novo significado à palavra já existente.
Exemplo: amarelar, desistir. Mico, vergonha. Neologismo sintático. Ocorre a combinação de elementos já existentes no léxico da língua. Exemplo: dar um bolo, não comparecer ao compromisso, dar a volta por cima, superar. E neologismo lexical, criação de uma nova palavra que tem um novo conceito. Exemplo: deletar, apagar, escanear, digitalizar. Para finalizar, onomatopeia, quando uma palavra é formada a partir da reprodução aproximada de seu som. Exemplo: atim, zum zum, tic-tac. Pois bem, pessoal, encerramos esse item. Agora partiremos para os próximos. Um abraço, até a próxima.